Oi, pessoal. Estamos aqui para a nossa aula de Engenharia de Tráfego, CIV 0164, e aqui é a professora Cristina. Então, vamos continuar falando sobre os vários modos de transportes. Então, esse gráfico, ele mostra, essa tabela, desculpe, mostra o seguinte: se a gente tiver o modo ônibus com um indicador de 1 de energia, 1 de poluição, 1 sobre custo e 1 sobre área da via, então um comparativo com a moto, a gente vai ver quanto que a moto gasta de energia comparativamente a pessoa se transportando de ônibus, né? Então a gente vai ter 1,9, né, de gasto de energia, gasta mais energia que se ela estivesse transportando de ônibus. 14, né, ela se transportando de moto vai poluir muito mais do que ela se transportando de ônibus. Vai custar 3,9 mais do que ela estivesse transportando de ônibus e vai ocupar 4,2 a mais do que se essa pessoa estivesse transportando de ônibus. E com relação ao automóvel, ela vai gastar 4,5 de energia, né, se transportando de carro, do que ela se transportando de ônibus. Vai poluir 6,4, né, vai poluir um pouco menos que moto, mas vai poluir bastante. Vai custar 8, né, em relação ao ônibus, né, que seria 1, e vai ocupar também 6,4 do que se ela estivesse se transportando de ônibus. Então, por aí a gente vê como é importante a pessoa viajar de ônibus e não de moto nem carro, né? Então, vamos ver assim a política de mobilidade com relação ao direito à cidade hoje, mas eu gostaria que vocês tivessem sempre em mente esta tabela. E com relação à emissão de poluentes, né? Então a gente tem aí nesse gráfico torta o amarelo automóvel, né? O verde escuro ônibus municipal, o verde claro ônibus metropolitano e o vermelho moto, né? Então a gente vê a questão das emissões em milhões de toneladas aí na tabela, né? Ônibus municipal, ônibus metropolitano, transporte coletivo no total, automóvel, moto e o total, né? Então, para 100% do particulado, a gente vai ter o transporte individual, né, auto e moto, com 65,1%, e o transporte coletivo com 34,9%. Essa é uma pesquisa da NTP. Então vocês podem ver que a poluição, se as pessoas se transportando de ônibus, de transporte coletivo, poluem bem menos, né, o ambiente do que se transportando de transporte individual. Impactos na participação modal nas externalidades. Então, a gente tem o verde, né, o coletivo, e o vermelho, individual. Então, na divisão modal, 49,7% no coletivo e 50,3% no individual. Então, para essa divisão modal, a gente já viu que as emissões são bem menores para o transporte coletivo, 34,9%, contra 65,1% para o transporte individual. Na questão de acidentes, né, o transporte coletivo se acidenta muito menos, 14,4% contra 85,6% para o transporte individual. E gasto de energia,
24,3% para o coletivo e 75,7% para o individual. Essa também é uma pesquisa da Associação Nacional de Transporte Público, ANTP. Então, visto esses elementos, foi amplamente discutido por anos e anos, mais de 5 anos, a criação de uma lei, né, que falasse sobre como deve ser a mobilidade urbana nas cidades. E em 2012, essa lei foi aprovada, e ficou sendo chamada de Lei da Mobilidade Urbana. Uma política nacional de mobilidade urbana é orientada pelas seguintes diretrizes: prioridade dos modos de transporte não motorizados sobre os motorizados e dos serviços de transporte público coletivo sobre o transporte individual motorizado. E a integração entre modos e serviços de transporte urbano. Com relação às gratuidades, os municípios terão que divulgar os impactos das gratuidades no valor das tarifas do transporte público. A Lei 12.587/2012, né, Lei da Mobilidade, ela veio a cumprir um espaço que não tinha regulamentação no Código de Trânsito brasileiro, né? Então, algumas placas, por exemplo, se você põe uma placa de parada de ônibus, então o Código de Trânsito não dizia que você não pode parar porque tem uma parada de ônibus. Você obrigatoriamente teria que pôr uma placa de proibido parar e estacionar. O que é um absurdo, né? Isso é um exemplo e muitas outras coisas que a gente vai ver hoje um pouco sobre a lei de mobilidade, que é uma lei importantíssima, gente. Então, a lei da mobilidade e ações do disciplinamento dos automóveis, porque no CTB, né, Código de Trânsito, embora, né, ele tenha sido um avanço em relação ao código anterior, para vocês terem uma ideia, o código de 1966, né, anterior a esse vigente, ele não tinha nem a palavra pedestre, né, ele não tinha nem a palavra município, e agora essa lei da mobilidade ela veio complementar o Código de Trânsito. Então, os entes federativos poderão utilizar os seguintes instrumentos de gestão: restrição e controle de acesso e circulação permanente ou temporário de veículos motorizados em locais e horários pré-determinados. Porque anteriormente nós tínhamos inúmeras ações na justiça dizendo que a prefeitura, né, não podia restringir esse acesso e circulação em alguns locais, em alguns horários. Também teríamos a aplicação de tributos sobre modos e serviços de transporte urbano pela utilização da infraestrutura viária, vinculando-se a receita à aplicação exclusiva em infraestrutura urbana destinada ao transporte público coletivo e ao transporte não motorizado, e no financiamento do subsídio público da tarifa de transporte público, o que não ocorria anteriormente, né? Então, o subsídio era uma palavra proibida, né, entre as prefeituras, entre os governos do estado. Era um horror. E hoje a gente verifica que o usuário do ônibus, ele não pode pagar todos os custos. Se você quer incentivar, a prefeitura pode sim subsidiar, pode tirar recursos, por exemplo, do álcool, da gasolina, e criar um fundo municipal e patrocinar o transporte coletivo. Ou, isso é um exemplo, né? Pode pegar de outras taxações, caso necessite. Então, isso é para você incentivar as pessoas a utilizarem o transporte público, porque a gente viu inicialmente
que andar de transporte público, você está contribuindo com a sustentabilidade urbana, né? Com a questão da poluição, dos acidentes, do gasto de energia, com o espaço que você vai ocupar nas cidades também. Então, quais são os instrumentos de gestão democrática, né? Então, a democratização dos processos decisórios. Nessa lei da mobilidade, ela deixou muito claro a importância do controle social. É fundamental, não é, gente? Porque a gente vê que implantar e operar o transporte coletivo ou alguma outra benfeitoria à cidade, ela envolve recursos bastante grandes, né? E se você não tem um controle social sobre esses gastos, sobre essa operação, nós poderemos ter problemas, né? Então, isso é a democratização dos processos decisórios. A ruptura do clientelismo, né? Então, você ter um plano diretor, você ter um plano de mobilidade, uma rede cicloviária proposta, vai fazer com que não fique na mão do prefeito exclusivamente, ou do governador, ou de alguns secretários, ou de poucos, você investir em uma obra de mobilidade ou em outra, né? Então, essa discussão da cidade, ela é fundamental, né? E na hora também, né, que o recurso for destinado a um determinado local ou obra, vai ter toda a legitimidade, né? E isso também é importante, a transparência na gestão pública. Então, o Estatuto da Cidade e a Lei de Mobilidade, da Mobilidade prevê mecanismos de participação da sociedade. Quais são esses canais? Plano diretor, plano de mobilidade, conselhos municipais e estaduais, conselho das cidades, conferência das cidades, é onde é feita toda a discussão de para onde a cidade vai, quais são as obras, e o orçamento participativo, né? Discutindo o orçamento plurianual ou anual. E a iniciativa popular também é um grande instrumento de gestão democrática. Vamos falar um pouco sobre a política de estacionamento, né? Algumas são provocações, outras são propostas de premissa, né? Então, a primeira forma de pedágio urbano é a questão do estacionamento. Aqui em Macapá, nem no estado do Amapá, a gente não tem pagamento para estacionar em via pública. Uma política de estacionamento precisa deixar de ser tabu nas políticas de circulação e mobilidade urbana nos municípios, porque nós já vimos, não é, que todo mundo paga a pavimentação, paga os serviços municipais, públicos, né? Então, só quem usa o automóvel está lá se utilizando desse asfalto por horas, né, por dias. Muita gente que estaciona em frente ao seu trabalho usa a via pública quase que o ano todo, né? Estacionamentos precisam ser regulados com o serviço público e não regulado pelo mercado. Então, o mercado, assim, você tem que fazer uma licitação, por exemplo, para você implantar um serviço terceirizado. Ou a prefeitura faz ela própria, né, o serviço, ou ela concede, né, o serviço ou permite o serviço através de uma licitação, onde você vai colocar todos os critérios, né? Como que vai ser? Vai ser uma zona azul com papel? Vai ser... Hoje a gente já tem inúmeros equipamentos, né? Em cidades que você pode comprar seus créditos pela internet, e aí
um leitor, né, da prefeitura pode até utilizar um drone e circular pela cidade e já vai verificar qual veículo está ou não pagou por aquele estacionamento que estava ali, né? Então, seria muito legal, né? Eu acho até um bom tema de TCC, né? Como é um serviço de drone para estacionamento rotativo em Macapá. Fim dos estacionamentos nas vias públicas em áreas centrais e corredores de transporte público, mesmo em áreas azuis. Áreas azuis a gente está chamando áreas de estacionamento rotativo. Então, para não atrapalhar o ônibus, tira o veículo estacionado desses locais. Essa que é uma proposta. Isso é uma proposta, gente. Uma proposta da Associação Nacional de Transporte Público, uma proposta de algumas entidades que estudam a questão da mobilidade no Brasil. E utilizar as áreas dos estacionamentos nessas vias para faixas exclusivas de ônibus, aumento de calçada, ciclofaixas ou um jardim, né? Então, eu ainda quando estava na CETEMAC, a gente fez uma proposta para a orla de Macapá, né, onde o estacionamento ia ser retirado e em alguns trechos, né, não em todos os trechos, nós iríamos fazer mão única, né, no sentido Macapá-Santana e naquele local próximo ao rio teria um aumento da calçada e também uma ciclovia ou ciclofaixa e a via seria de mão única. Em trechos, né, onde a via fica mais estreita, ali perto dos bares, ali seria retirado completamente o estacionamento de veículos, só onde a via é mais larga que poderiam estacionar, ou nas ruas perpendiculares, né? Então essa foi uma proposta, foi feita no primeiro governo do prefeito Clécio, mas vocês veem a dificuldade que é mexer com estacionamento. Até hoje não foi implantado. Ainda sobre política de estacionamento, a proposta é taxar os estacionamentos através de licitação para um fundo de transporte público. O que esse recurso arrecadado pelo estacionamento, ele seria destinado para a construção de ciclovias e calçadas, para uma rede cicloviária, né? E para melhorar as calçadas da cidade, principalmente calçadas, nós já conversamos isso na aula passada, de órgãos públicos, né? Calçada de hospitais, calçada da prefeitura, calçada das UBS, calçada de atendimento ao público onde houvesse grande circulação de pedestres. Ainda a proibição de estacionamento em vias de circulação de transporte público regular. Isso teria que fazer uma modificação do Código de Trânsito Brasileiro. Desculpe, gente, aqui é CTB, Código de Trânsito Brasileiro. Inclusão dos automóveis na política de mobilidade sustentável. Compor estacionamento e locais de embarque dos automóveis nos projetos de sistemas estruturais de metrô, ferrovia, VLT, BRT, BRS, corredor de ônibus, monotrilho, quer dizer, você fazer com que essas pessoas que utilizam o automóvel, elas façam uma parte da viagem de automóvel e aí deixem no estacionamento e esse estacionamento já é integrado, né, com o ônibus, com o BRT, com o metrô, com o que quer tipo de transporte coletivo seja, e ela deixa o carro ali, né, nas regiões mais distantes dos centros urbanos, e o restante da viagem ela vai de transporte público, e na volta ela pega o automóvel e vai até a tua casa, ou automóvel ou bicicleta, né? Então essa é uma proposta. Algumas cidades, até em São Paulo mesmo, acho que no Rio, em Porto Alegre, a gente já tem essa integração, principalmente com o metrô, né? Aqui em Macapá a gente não tem ainda.
Proposta para uma cidade com mobilidade sustentável. Então, vias exclusivas em todas as cidades com mais de 100 mil habitantes. Cidades de porte médio, né, gente? Onde você já tem o transporte coletivo, por ônibus, principalmente. Proibição de estacionamento em todas as vias que trafegam transporte público, como nós já discutimos no slide anterior. Ampliação das vias de prioridade no sistema viário para todas as vias onde circulam ônibus. Então, gente, não pode ter um veículo que transporta muita gente, que custa muito caro, ele não pode ficar preso no trânsito, por exemplo. Você tem que liberar para que ele faça suas viagens mais rapidamente. Isso eu já disse na aula passada, parece óbvio, mas a pessoa vai projetar um viaduto, ela não põe corredor para ônibus. E alguns viadutos em alguns lugares aqui do Brasil são até proibidos a circulação de ônibus, ou até proibido a circulação de pedestre, que é um absurdo. Pavimentação nas vias que circulam no transporte público. Elas devem ser priorizadas, gente. O transporte público leva mais gente, tem que ter prioridade. E abrigo, né, gente, em todos os pontos de ônibus com informação qualificada. Porque a informação, né, e o abrigo, uma viagem de transporte coletivo, elas não é só dentro do ônibus que é a viagem. A viagem é desde que a pessoa saiu de casa até onde ela chega, até onde o destino dela. E a gente tem que pensar nessa viagem de transporte público assim, esperar o ônibus, né, faz parte da viagem. Então, ela tem que ter um abrigo qualificado, né, para ficar livre da chuva, livre do sol, a pessoa idosa possa sentar, esperar sentado, né? E em alguns lugares até Wi-Fi tem no abrigo de ônibus. Então, a lei da mobilidade urbana. Qual é o grande desafio? Construir e implantar planos de mobilidade sustentáveis. Gente, é no plano de mobilidade que vai estar escrito tudo isso que a gente está dizendo, né? E isso, né, as cidades terem o seu plano de mobilidade é um espaço para nós, engenheiros de tráfego, trabalharmos, né? É um espaço que ele deve ser participativo, então ele deve ser discutido com a sociedade e é lá, na discussão, que vão aparecer os conflitos, que nós vimos também em aulas anteriores, que há conflitos. Então, mediar esses conflitos, eles devem ser discutidos no plano de mobilidade. Então vamos falar um pouquinho mais sobre a Lei de Mobilidade Urbana. Nesse artigo 24, o Plano de Mobilidade Urbana deve contemplar os princípios, objetivos e as diretrizes dessa lei e garantir principalmente serviços de transporte público coletivo. Um grande absurdo foi agora, durante a pandemia, algumas cidades proibiram a circulação do transporte coletivo. Isso é um contrassenso, né? Você tem que cuidar sim para que ele seja um espaço de não transmissão. Mas quanto mais você reduz, e as pessoas que necessitam realmente se transportar pelo coletivo, como é que ficam? Né? Como é que ficaram? Né? E como é que ainda ficam? Porque houve uma redução ainda em muitas cidades, não, só funciona 70%, só funciona 50%. Além disso, deve contemplar a circulação viária, né? Quais vias, pode passar o transporte coletivo em qualquer via, como é que vai se dar? O automóvel pode utilizar todas as vias, a bicicleta pode utilizar todas as vias, e o pedestre, né? As infraestruturas do sistema de mobilidade urbana, como eu falei anteriormente, são as informações, são os abrigos, são os terminais, né? E a próprio corredor de ônibus, o espaço para o transporte público. Acessibilidade para as pessoas com deficiência e restrição de mobilidade. Isso é fundamental, gente.
Uma cidade é desenvolvida quando ela possibilita que todo mundo consiga circular bem por ela. Velhos, crianças, gestantes, mulheres com carrinho de bebê, homens, mulheres, todo mundo. Ainda a integração dos modos de transporte público e destes com os privados e os não motorizados. Então, nós já vimos também que integrar, gente, é fundamental. Você poder ir uma etapa da tua viagem de carro ou de bicicleta ou a pé e você conseguir deixar no estacionamento, pegar o teu coletivo, ou você ter um coletivo que roda no teu bairro e te deixa numa via estrutural, mas integrado, né? Pagando uma tarifa. A operação, ainda objetivo e diretriz da lei, a operação e o disciplinamento do transporte de carga na infraestrutura viária. A gente vai ver lá para frente um pouco mais sobre a carga, né? A gente aqui em Macapá discute pouco a carga, mas ela é muito importante, gente, porque o caminhão, se você imaginar um caminhão, ele equivale a mais do que um automóvel, né? Quer seja pelo tamanho, pela dificuldade de manobra, pela questão do estacionamento. Então, estudar a carga urbana, né, também é um tema que poderia gerar um bom TCC, aí fica a dica. Os polos geradores de viagem. Eu não sei se já falei, mas os polos geradores são, por exemplo, uma faculdade, uma universidade, uma escola de inglês, um shopping center, né? Ele atrai viagens para ele. Então, quando você vai instalar um novo equipamento urbano na cidade, é fundamental que você estude também como que vai se dar essa geração de viagens, porque, por exemplo, nesse shopping aqui que nós temos, próximo da universidade, quando ele não existia, quantas viagens a menos do que tem hoje tinham, né? Ou quando a Unifap não existia, as pessoas não vinham para cá. Então, essa geração de viagens que alguns equipamentos urbanos elas propiciam, tem que ser estudado, porque provavelmente você vai ter que fazer mudanças no seu sistema viário para que as pessoas consigam se movimentar, circular de forma que não gere problemas, congestionamentos, principalmente. As áreas de estacionamento público e privados, gratuitos ou onerosos, né? Então, tudo tem que ser muito estudado e colocado no plano de mobilidade urbana. Deve contemplar ainda, né, as áreas e horários de acesso e circulação restrita ou controlada. Por exemplo, existirão vias que só os pedestres vão transitar ou não. Tem vias que durante o dia só os pedestres, à noite vai ser liberado. E a carga, que horas que essa carga vai poder circular? Outro, os mecanismos e instrumentos de financiamento do transporte público coletivo e da infraestrutura de mobilidade urbana, né? Então, como que vai se dar esse pagamento do transporte coletivo? É só o usuário, como é hoje, né? É só o usuário que paga, né? Quem vai pagar o estudante, né? O estudante deve ser meia passagem para todos os estudantes ou não? Ou o estudante deveria circular gratuitamente, né? Então, tudo isso deve constar do plano de mobilidade. É necessário ter um fundo de transporte. Quem vai contribuir com esse fundo, né? Em seguida, a sistemática de avaliação, revisão e atualização periódica do plano de mobilidade, em um prazo não superior a 10 anos. Então, tudo bem, o próximo prefeito vai fazer o plano de mobilidade
ou não, né? Ele vai fazer e o prefeito governa de 4 em 4 anos, né? Quando vai ser revisto, né? Porque muitas questões, né, podem surgir e pode haver necessidade de revisão. Por exemplo, essa questão da pandemia, antes dela acontecer, ninguém esperava algumas medidas que hoje a gente está vendo que são muito necessárias, né? Até mesmo o espaço entre os bancos dos ônibus, eles estão adequados, né? Como que se dá a ventilação no ônibus? Como que se dá a ventilação nos terminais? Tem que ter terminais, né? Então, essa revisão ela é muito, muito importante. Ainda sobre a lei de mobilidade, né, e sobre o plano de mobilidade, ele deve existir em municípios acima de 20 mil habitantes, né, ele deve ser elaborado, e nos municípios sem sistema de transporte público ou individual, ele deverá ter o foco no transporte não motorizado. A cidade não tem ônibus, mas tem que ter um plano para a rede cicloviária, para os pedestres. Então, os municípios tinham um prazo máximo até abril de 2015, mas a maioria não atendeu. Então, a nova lei estendeu para 2021. Fim do prazo, ficam impedidos, né, os municípios de receber recursos orçamentários federais. Então, é um grande campo de trabalho, viu, gente? E é muito gostoso você pensar, você pensa a cidade, né? Você pensa a vida das pessoas e é muito gratificante elaborar um plano de mobilidade participativa. Durante a minha gestão na CETEMAC, nós fizemos uma proposta de plano de mobilidade, mas ela teria que ser enviada à Câmara Municipal, e não foi. Então, claro, já faz pelo menos 4 anos que eu saí da prefeitura e estou na Unifap, então já está desatualizado. É claro que para você fazer o plano, você tem que fazer pesquisa, né? Quem está usando ônibus, quem está usando bicicleta, tem que fazer contagens. Então, para você fazer a revisão, também você vai precisar de pesquisas e nas próximas aulas a gente vai verificar que pesquisas são necessárias para você fazer um estudo da circulação urbana. Bom, ainda com relação ao plano de mobilidade urbana, vamos ver os objetivos estratégicos e ferramentas de planejamento. Então, são elaborados com base nos resultados obtidos no diagnóstico e prognóstico da mobilidade e nas simulações realizadas. Então, mais para frente, com o professor Adenilson, a gente vai ver algumas simulações que podem ser feitas, né? Então, você tem que fazer um estudo, um plano de gestão de demanda, né? E onde você vai poder fazer programas de desestímulo ao uso de automóveis, né? Criação de áreas com tráfego reduzido, restrição de circulação, políticas de estacionamento. Em seguida, um plano de incentivo aos deslocamentos a pé, como sinalização informativa e de orientação voltada para os pedestres, campanhas educativas de respeito às faixas não semaforizadas e outros. E estratégias econômicas para todos os modos de transporte. Sistema tarifário, né, para os ônibus, pedágio urbano, se necessário, valor dos estacionamentos, quando houver, e outras estratégias econômicas. Ainda sobre o plano de mobilidade, objetivos estratégicos e ferramentas, em seguida, né, elaborados com base nos resultados obtidos no diagnóstico e prognóstico da mobilidade e nas simulações realizadas. Aí a gente vai ter um plano de gestão de demanda, com incentivos ao uso do transporte coletivo, melhorando a qualidade, né? As pessoas vão optar por utilizar com informação e comunicação, muito importante, né?
regulamentação da logística urbana, especialmente a questão do transporte de carga, né? Programas de incentivo ao uso de bicicletas para pequenos deslocamentos, até 5, 6 quilômetros, e para deslocamentos a trabalho, com participação da iniciativa privada, né? Em muitas indústrias, principalmente fora do Brasil, em vez do Vale Transporte, dá uma bicicleta para o seu trabalhador, né? Aí ele pode utilizar a bicicleta nos seus deslocamentos casa-trabalho. Propostas de alteração da lei de uso e ocupação do solo, buscando formas de direcionar as escolhas modais através da diminuição das necessidades de viagens longas e alteração da matriz de origem e destino dos deslocamentos. Então, a gente verifica, olha, implantamos uma Macapaba, o que as pessoas estão precisando? É preciso trabalho próximo a Macapaba? É preciso hospital? Né? Então, diminuir esses deslocamentos de longa distância. Então, um plano de gestão e melhoria da qualidade da mobilidade, né, teria que ter, primeiro, né, a circulação de pessoas a pé, né, definição e projeto de caminhos pedonais, pedonais é de pedestres, garantindo acessibilidade universal para todo mundo, né, para o cadeirante, para a grávida, para o idoso, para a criança, e priorizando-os em detrimento dos demais modos e padronização do sistema de sinalização. Em muitos lugares tem até, por exemplo, nos ônibus, ao lado da porta de entrada, uma tabela em braille para o cego poder fazer, através do tato, verificar que ônibus é aquele, sem ter que ficar perguntando para o motorista, que ônibus é esse. Plano de segurança viária, plano de segurança e acessibilidade para as pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Definição da rede de calçadas, né, de responsabilidade do poder público em áreas de grande movimentação de pedestres e de acesso ao transporte público. Já falamos um pouco sobre isso. Em seguida, circulação de bicicletas, né? Projeto de uma rede ciclável, contendo ciclovias, ciclofaixas, rotas e espaços compartilhados, né? Bicicleta e automóvel, bicicleta e ônibus, tem até em alguns lugares, que interligue todas as regiões da cidade. Muito importante, já falamos também sobre isso, a importância de você ter uma rede nas cidades. Localização de infraestrutura de apoio, como paraciclo, bicicletário, estações de bicicletas públicas, ou também chamado de bicicletas compartilhadas, oficina, dentre outros, visando também a integração da bicicleta com outros modais de transportes. Já falamos um pouco sobre isso. C. Transporte de passageiros. Então, um projeto da rede estrutural do transporte coletivo urbano e vias de faixas exclusivas, monitoradas eletronicamente, linhas de metrô, VLT, né, veículo leve sobre trilho, monotrilhos. Definição das integrações física e econômica entre os diversos modais, tendo como eixo estruturador o transporte coletivo. E qualificação do serviço de transporte convencional, com indicação de implantação de abrigos, faixas, pavimentação de vias de ônibus e informação aos usuários. D. Segurança viária. Isso tudo a gente está conversando sobre o plano de mobilidade, né, que seria um plano de gestão e melhoria da qualidade da mobilidade. Então, com relação à segurança viária, são ações para atingir a meta da ONU para a redução de 50% dos mortos e feridos no trânsito, por um período de 10 anos, que seria de 2011 a 2021, que seria a década de segurança viária. Essa década, gente, ela não foi atingida, então agora está se propondo de 2020 a 2031, né? E principalmente, o que a gente fala muito em mortos, né? Então, quem
por um acaso se interessar pelo estudo de acidentes, a gente vai ver que a estratégia da redução de acidentes é você reduzir o acidente mais grave, né? O acidente envolvendo mortos. Então, às vezes, você estuda, né, onde é que está acontecendo, e aí você até reduz os mortos e você, durante um período, você aumenta os feridos. É normal, né? A tua ação está sendo efetiva, porque o pior tipo, né, que custa, através de estudos do IPEA, cerca de uma pessoa morta no trânsito, custa para a sociedade, né, não só para o governo, mas para a sociedade, cerca de R$ 300 mil. E ações de conscientização da população para a mudança de comportamento em relação à escolha modal e ao respeito aos demais usuários da via, estimulando uma mobilidade cidadã. Fazer com que a questão de não beber quando for dirigir, a questão da velocidade. Velocidade, gente, é muito cruel, né? Muito cruel. Você atropela uma pessoa a 30 quilômetros por hora, ela tem uma chance muito menor de morrer do que se você atropela ela a 60 quilômetros por hora, né? Embora a velocidade máxima permitida na cidade seja 60, mas se você coloca uma placa de redução de velocidade 50 ou 40, ela equivale. Então, uma das ações que nós fizemos quando eu estava ainda no governo foi reduzir a velocidade nas vias onde tinham acidentes envolvendo mortes de 60 para 50 quilômetros por hora e já dá uma boa redução na mortalidade e nos acidentes. E transporte motorizado individual. Políticas de disciplinamento dos automóveis. Então, proibição de estacionamentos onde circula em transporte público, restrição de estacionamento em áreas centrais e corredores, estímulos de criação de estacionamento em áreas nas periferias dos sistemas estruturais de transporte público, pedágio urbano, rodízio de placas e zonas de velocidade, zonas de velocidade controlada, são chamadas zonas 30, né? Algumas cidades fora do Brasil, inúmeras cidades têm. No Brasil, nós temos em São Paulo, temos em Curitiba, zonas 30 e se não me engano, em Porto Alegre também. E traffic calm, quer dizer, ruas com o tráfego mais calmo, né? Então, você ter não sei se vocês já viram aquelas lombadas que são platôs, né? É, Vias que, em vez de ser uma via reta, você cria formas de que ela seja curva para reduzir a velocidade, ou você põe um pavimento que seja mais rugoso para o carro, se ele corre muito, ele sentir uma trepidação. E ruas de lazer, né? Em seguida, a revisão da hierarquia viária atual, com a redefinição das vias arteriais, coletoras e de trânsito rápido, e rede de vias com faixas exclusivas monitoradas eletronicamente. Essas vias arteriais coletoras nós vamos verificar mais para frente, quando a gente estudar o projeto de via, nas próximas aulas. E as vias com faixas exclusivas monitoradas, gente, agora, né, tá muito mais fácil você trabalhar a questão do trânsito, porque a gente já tem tecnologia para isso, né? Então, essas câmeras, esses radares, eles são sensacionais para isso. F. Carga urbana. Proposta de legislação definindo regras de circulação por tipo de veículo, por região ou função, horários e paradas para carga e descarga. Não pode tudo, né, gente? Teve até um mito que existia. O carro é forte dos bancos pode parar a qualquer hora, em qualquer lugar, de qualquer jeito. Não pode. Nada pode de qualquer jeito. Quem manda na cidade é a prefeitura. Rede prioritária para a circulação de mercadorias, com proposta diferenciada para centralidades e cargas perigosas. A gente já viu tanto problema com cargas perigosas, né, gente? Olha lá no Líbano, uma carga perigosa, né, acondicionada no porto, explode e causou quase que a destruição da cidade inteira. Então, carga perigosa tem que ser tratado e também é um
é uma área de bastante estudo, que necessita de bastante estudo e que não tem. Estratégia de implantação gradativa com metas, né, programas de avaliação e monitoramento com indicadores das ações de transporte coletivo, qualidade do ar, controle de emissão de poluentes e da poluição sonora. Trânsito com ênfase na cultura da paz e inclusão social. Elaboração de um projeto de lei para aprovação do plano de mobilidade pela Câmara Municipal, que só estará concluído após a aprovação na Câmara e sancionada com os vetos do prefeito. Então, tem que ser uma lei, gente. Tem que ser uma lei para vigorar. E Macapá não tem. E plano de mobilidade no Amapá, nenhuma cidade tem, infelizmente. Infelizmente, por um lado, né, pela população, felizmente porque todos vocês vão poder estar aptos a fazer plano de mobilidade de qualquer cidade quando a gente finalizar essa disciplina. Carga urbana e mobilidade. Vamos ver um pouco sobre carga urbana, tá? Então, na questão da ocupação do espaço viário, a gente tem, isso são dados de São Paulo, CT, a Companhia de Engenharia de Tráfego, né? Então, a gente tem 94% do sistema viário ocupado por passageiros e 6% para carga, né? E no trânsito total, 75%, né? Passageiros é um outro dado, e 25% para carga. E com relação à emissão de CO2, a gente tem 44 passageiros e olhe só, gente, 56% para carga. Quer dizer, carga ocupa pouco espaço, mas polui muito. Então, quais são as características da logística urbana no Brasil? Então, vamos ver a delimitação das questões da circulação de carga em 3 níveis diferentes de discussão. Como é que se dá, né, a gestão pública da logística urbana? O primeiro nível é a cidade, quem manda é o prefeito. Segundo nível, na mobilidade urbana, é o secretário. E o terceiro nível é a logística urbana, que são os operadores logísticos, né? E aí a gente tem as interfaces, né, entre a cidade e a mobilidade urbana, né? Entre a cidade, a mobilidade urbana e a logística. Então, a gente tem a legislação municipal e tem as restrições operacionais, que vêm da secretaria ou da companhia, né? Aqui é a CETEMAC, né? Então, um planejamento sistêmico da logística urbana com elaboração de um plano municipal de carga. É outro que não tem, gente, é outro que dá um bom TCC. Então, o que a gente tem? Regulamentar a distribuição das cargas, né? E você tem todas essas ações, né, que você tem que fazer. Definir a hierarquização das vias primárias, secundárias, terciárias, considerar a hierarquia da rede, o tamanho dos veículos a serem usados. A carga pode ser deixada em uma vaga de estacionamento comercial para ser distribuída por operadores com veículos manuais ou microveículos. Podem ser elétricos, inclusive com calçadões de pedestre. E em que períodos pré-determinados, em vagas pré-determinadas, né? Então, a gente tem que criar nos centros urbanos essas operações, tem que determinar os pontos específicos para carga e descarga e tem que você pode pré-agendar eletronicamente as vagas para carga e descarga. Então, essa estruturação das rotas urbanas de distribuição de uma rede sistêmica que abranja toda a cidade, ou você cria e regulamenta a distribuição das cargas. Então, são todas essas etapas, né, que você poderá cumprir. É muito interessante, gente, fazer, e é uma área também que toda cidade precisa, né, desde as cidades pequenas, né, até as maiores cidades. Mobilidade sustentável, né? Então, aqui a gente está vendo conforme o Instituto Rua Viva, que é uma ONG brasileira,
que estuda bastante e trabalha em várias cidades com a questão da mobilidade sustentável. Então, para fechar, né, estamos fechando já essa aula. O que é a mobilidade sustentável? Busca a apropriação equitativa do espaço e do tempo na circulação urbana, priorizando os modos de transporte coletivo, a pé, bicicleta, em relação ao automóvel particular. Promove o reordenamento dos espaços e das atividades urbanas de forma a reduzir as necessidades de deslocamento motorizado e seus custos. Promove a eficiência e a qualidade nos serviços de transporte público, com apropriação social dos ganhos de produtividade decorrentes. Amplia o conceito de transporte para o de comunicação, através da utilização de novas tecnologias. Promove o desenvolvimento das cidades com qualidade de vida através de um conceito de transporte consciente, sustentável, ecológico e participativo. Promove a paz e a cidadania no trânsito. Contribui para a eficiência energética e busca reduzir a emissão de agentes poluidores sonoros e atmosféricos. Preserva, defende e promove nos projetos e políticas públicas voltadas ao transporte público e à circulação urbana, a qualidade do ambiente natural e construído e o patrimônio histórico, cultural e artístico das cidades. E o gerenciamento do tráfego, né? A gente está aqui na disciplina engenharia de tráfego. Então, no lugar de prever e prover, gerenciar a demanda. Guardem bem isso. Temos gerenciamento da demanda por viagens, que comumente chamado de TDM, e gerenciamento da mobilidade, vamos chamar de MM. E moderação do tráfego, que eu já falei, é acalmar o trânsito, né? Traduzindo. Quais são as principais medidas para esse gerenciamento? Melhoria no transporte coletivo, que a gente já viu, melhorando o transporte coletivo. Quem não viria de transporte coletivo para a Unifap se nós tivéssemos um bom transporte coletivo, confiável, todo o horário, que ele cumprisse o horário, que ele tivesse ônibus bom, né? Que ele tivesse segurança. Carona programada ou compartilhamento de veículos. Olha, Fortaleza é a primeira cidade brasileira com compartilhamento de veículos. Você não precisa mais ter um veículo. Para quando você quiser, você vai lá. Assim como tem a bicicleta compartilhada, você também pode ter um veículo compartilhado. Ou também você, através da carona programada, fazer um grupo de amigos. Não, vamos rachar os custos e vir para a Unifap juntos. Facilidades para veículos com alta ocupação, né? E restrição de circulação e estacionamento. Já falamos bastante sobre isso. Promoção dos modos não motorizados. Priorizar a bicicleta e o modo a pé. Então, o Instituto Roda Viva, ele é uma entidade nacional que representa o Brasil na coordenação internacional da jornada Cidades Sem Carros, né? A jornada brasileira é coordenada pelo Instituto Roda Viva. Então, todo dia 22 de setembro, ela trabalha, aqui está 2017 ainda, mas já aconteceu a jornada 2017, 18, 19, 20, 21 não aconteceu. De 21 nós nem estamos ainda, mas 20 não aconteceu. Jornada brasileira na cidade sem meu carro, né? Então, outras entidades, o Instituto MDT, né, Movimento ao Direito de Transporte, Frente Nacional de Prefeitos, Associação Nacional de Transporte Público, Nossa BH, né, Brasília e Nossa São Paulo também, são várias ONGs que participam. O que é? É a prefeitura, né,
isso nasceu em Paris, né? É um dia por ano a pessoa fala, não, hoje eu não vou usar automóvel, ou eu vou a pé, ou de bicicleta, ou de patins, ou de skate, ou de ônibus para trabalhar ou para a escola. Hoje eu não vou usar carro. Então, esse ato de você deixar pelo menos um dia o carro em casa faz você pensar que não precisa ser assim todo dia viagem de carro, pode ser diferente. Então, o carro fica em casa e sempre a prefeitura faz alguma manifestação, né? Ou pega, como é nessas imagens, uma vaga de estacionamento e ali põe cadeiras, né? Faz uma cantoria, faz um jogo de buraco, distribui muda de árvore, faz uma outra atividade mostrando que você pode utilizar de outro jeito aquele espaço ali que fica sempre reservado a um carro parado, quem sabe o dia inteiro até. Também acho que a gente podia organizar, né? Assim que voltar da pandemia, uma atividade assim, né? Aqui em Macapá. E em Paris eles fecham a orla do Rio Sena, né? E as pessoas vão como se fosse uma praia, né? Em alguns trechos eles põem até areia, as pessoas põem lá, põem maiô, põem biquíni, vão tomar sol, vão passear de bicicleta, vão caminhar, levar o cachorro para passear. Então eles fazem uma rua praia em Paris já há muitos anos. E aqui, Seul principalmente, a gente vê que existia nessa primeira imagem aí, em cima do rio foi feito um viaduto, né, que matou o rio, né, matou os peixes, mano. E aí foi retirado e Seul teve uma grande mudança urbana, né, em Seul, e o rio voltou a ser plantado, no entorno do rio foi plantado, os peixes voltaram, o rio foi limpo, então virou um exemplo para o mundo todo. Nós que temos vários rios, né, aqui, canais, a gente deveria estar se importando muito em tratar os canais para que a gente não tenha propostas como essa. A gente acha que isso está muito longe da gente, mas lá em São Paulo, no governo do prefeito Maluf, ele no Rio Tamanduateí, um grande trecho, ele também fez um viaduto em cima do rio e aí teve uma grande discussão recentemente, porque uns queriam que continuasse a via ali que vai para o ABC Paulista. E aí, gente, as referências bibliográficas nossas. E por hoje é só. Obrigada e até a próxima.